Aqui observem que o valor está 87 quilos, porque aqui as mudas elas já estão num processo de desenvolvimento maior que na fase do pré-viveiro, que eram sementes germinadas. E novamente, como eu tenho só uma saída, eu tenho uma alocação aqui de 100%. Indo agora para a terceira fase do meu estudo, eu denominei aqui, posso pôr o título que eu quiser, eu escolhi frutos, fase 3, plantio, manutenção e colheita. Ao clicar, vocês podem observar que aqui tem todas as entradas, tanto conhecidas da natureza, assim como as entradas da esfera tecnológica. Como eu comentei com vocês, é interessante ter uma planilha no Excel já com essa quantidade que vocês vão necessitar. Esses valores aqui correspondem a uma produção de 602 toneladas, tá, de frutos de macaúba. Por quê? Na minha pesquisa, eu estou levando em consideração uma área de plantio de 30 anos. Então, para esse período de 30 anos, eu vou ter como saída dessa área esse valor total. Novamente, como uma saída só, 100% de alocação. E aqui, por exemplo, calcário e gesso. A quantidade que eu utilizei foi para 1 hectare. Mas quando vocês observam herbicidas, fungicidas, cada uma dessas entradas corresponde ao que eu vou precisar no decorrer desses 30 anos para ter essa saída aqui. Essas unidades aqui, se eu quiser alterar, eu posso. Por exemplo, aqui o potássio. Se eu não quiser colocar em tonelada, eu posso vir em unidade, eu posso escolher uma outra unidade, posso colocar em quilo, por exemplo. Novamente, é interessante observar que eu puxei para essa fase as mudas de macaúba, da fase 2. E como na fase 2 eu já tinha puxado a fase de pré-viveiro, que era a fase 1, todas as emissões atreladas a todas essas fases, elas vêm para essa terceira fase aqui. Eu vou excluir mudas de macaúba fase 2 de viveiro, é só eu clicar com o botão direito, vir aqui em eliminar linha. Aí vou eliminar. Só para mostrar para vocês como eu puxo. Eu venho aqui, ó, inserir linha aqui. Localizar. E eu vou localizar com o título que eu dei da fase 2. Ao colocar só mudas e apertar Enter, o CIMAPRO então vai na biblioteca que está inserida. Nesse caso, essas mudas, como foram entradas que eu coloquei, então é do meu projeto atual, mas ele faz uma busca nas bibliotecas que estão inseridas no CIMAPRO, assim como nas do meu projeto. Ao final, vocês vão observar que ele vai me gerar aqui, ó, tudo que tem de mudas. Aí eu venho, coloco, clico aqui, eu trago mudas de macaúba da fase 2 para cá. A escolha aqui, a quantidade, é a quantidade que eu tive de saída da fase 2. Foram 87 quilos. Então, ao fechar aqui a aba, essa parte vai ficar salva e a gente vai para a próxima etapa do meu bloco de notas, né, dos meus blocos, que corresponde à quarta fase, que é a usina de beneficiamento do fruto da macaúba. Bom, agora na quarta fase, observem que ao contrário das 3 primeiras, eu vou ter mais de uma saída. Tá? Eu tenho as entradas aqui, novamente, ressaltando, eu puxei a terceira fase para essa quarta e automaticamente aqui está embutido todas as emissões que foram geradas da fase 1, 2, e ao puxar a fase 3 para essa quarta fase, eu trago todas as emissões. E
aqui também como entrada eu trouxe o transporte, que foi o transporte que vai estar vinculado às emissões com combustível que foi gasto para transportar esses frutos da área de plantio até a usina de beneficiamento do fruto da macaúba. E aqui eu acrescento a eletricidade, a quantidade que eu vou precisar para geração dessas saídas. Que eu tenho meu produto principal, que é o óleo da polpa, e os coprodutos. Essas quantidades aqui tudo foram referenciadas com base na literatura bibliográfica. Como eu disse, eu posso mudar a unidade se eu quiser. E aqui eu faço um cálculo de alocação. No caso, para grandeza em massa. Tá? Essa então é a minha quarta fase. Eu fui acrescentando em saídas aqui, ó, inserir linha aqui. Eu poderia colocar, se caso nessa fase minha da unidade de processamento fruto macaúba me gerasse algum outro coproduto, eu poderia vir aqui e colocar qualquer o coproduto, a quantidade que é gerada. Ok? Meu quinto bloco da ACV é a fase de biorrefino. É onde que será produzido e gerado o SAF, que é o biocombustível sustentável de aviação. Observem que aqui no meu bloco 5, eu tenho o cenário 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque, como eu comentei no início dessa videoaula, para a minha ACV eu irei analisar 6 cenários tecnológicos distintos para a fabricação do SAF, onde que alteram entre eles o tipo de hidrogênio que eu estou utilizando e a fonte de calor. Abrindo o cenário 1, vocês podem observar que como entrada na esfera tecnológica, eu tenho o óleo da polpa, que sai, então, uma saída do bloco anterior. Eu tenho o transporte, ou seja, o combustível que foi gasto para transportar o óleo de polpa da usina de beneficiamento do fruto até a biorrefinaria, e aqui atrelado às emissões. Eu tenho aqui como entrada fonte de calor, gás natural e hidrogênio cinza. Assim como no cenário 4, eu não vou ter somente uma saída. Aqui eu tenho o meu produto principal saindo, que é o SAF, né, ou BioQAV, a quantidade que sai. Porém, eu tenho coprodutos, nafta, diesel verde e propano. Por isso é importante que seja realizado uma alocação. Recapitulando, então eu mostrei qual que é o objetivo da minha CV, do meu estudo, o escopo, a unidade funcional, a fronteira do sistema e até o momento eu mostrei então o inventário, que consiste em todas as entradas e saídas que a gente acrescenta no CIMA-PRO, para que então seja realizada a próxima fase, que é a análise. Ou seja, eu quero comparar esses 6 cenários, do cenário 1 ao cenário 6 da produção do biocombustível sustentável de aviação em relação ao querosene fóssil, para entender quais desses cenários emitem mais gás de efeito estufa para a atmosfera. Esse querosene fóssil utilizado no setor aéreo, eu busquei ele na biblioteca do CIMA-PRO. Eu vou abri-lo aqui. Vocês podem observar que nele consiste todas as entradas, assim como mostra as emissões para o ar que foram geradas da queima do querosene de origem fóssil. Agora, eu vou comparar esse querosene de origem fóssil com os meus 6 cenários, para então a gente realizar as interpretações. Agora eu vou selecionar, então, aqui o querosene de origem fóssil.
aperto Ctrl e seleciono o meu cenário 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6. Venho aqui em cima nesse gráficozinho, clico, e agora eu vou escolher o método de análise. Escolher o método global, que é o Recipe Midpoint H. Seleciono. E eu posso alterar aqui a unidade. Vou colocar, então, para que seja realizada a análise da queima de 1 tonelada para esses 6 cenários, assim como a queima de 1 tonelada do querosene de origem fóssil. Eu venho aqui em calcular, para que a gente possa fazer as análises e interpretações. Vai ser gerado gráficos aqui, planilhas. Então, a partir desses gráficos, desses dados, a gente consegue realizar as interpretações. Olha, nessa parte aqui, ó, categorias de impacto. Estou focado para minha pesquisa em aquecimento global, mas existem outras categorias de impacto, tá? Que é a queima tanto do biocombustível quanto do combustível convencional geram. Quando a gente observa aqui esses valores, eu tenho que, para a queima de querosene, ele é o que mais impactou, seguido do cenário 1, cenário 2, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. Isso para aquecimento global. Eu posso clicar aqui em mostrar gráficos e ele aqui também vai mostrar aqueles dados, tá? Dos impactos que foram gerados da queima desses combustíveis nas turbinas dos aviões. A partir, então, desses dados, desses gráficos, eu vou fazer as minhas interpretações e mostrar, por exemplo, aqui eu consigo já interferir, que houve uma redução bastante significativa quando a gente utiliza de biocombustível ao invés de queimar querosene de origem fóssil nas turbinas dos aviões. A gente tem uma redução na quantidade de CO2 equivalente emitido muito grande quando a gente está utilizando biocombustíveis. De 3.790 quilos, tem uma redução de 374. Isso quando a gente analisa o cenário 6, que é um cenário onde que eu tive como entrada hidrogênio verde mais endocarpo da macaúba. Eu espero com essa videoaula ter auxiliado um pouco no compreendimento de como funciona o CIMAPRO e a importância desse software para a realização da avaliação do ciclo de vida. Obrigado por ter me acompanhado até aqui.